tá? Então, hoje nós recebemos Jaqueline Vargas, que é escritora e psicanalista, graduada e licenciada em Artes e Ciências pela Unirio, com pós-graduação em Educação pela UERJ, com mais de 20 anos de carreira criando obras de ficção para cinema, TV, streaming e literatura, curtas e longas metragens. As séries e novelas, é responsável pela adaptação no Brasil das 2 primeiras temporadas da série Sessão de Terapia e criadora do roteiro original das 3ª, 4ª e 5ª temporadas. Entre os demais trabalhos audiovisuais recentes da autora estão as séries Maria Madalena e Rua Augusta, as novelas Terra Prometida e Malhação, Viva a Diferença, e as longas-metragens Querida Mamãe, estrelado por Selma Erguei e Letícia Sabatella, Predestinado, Arigó e o Espírito do Dr. Fris, estrelado por Danton Mello e Juliana Paz, e TPM, Meu Amor, comédia protagonizada por Arde e Rafael Zilu. Também recebemos o Dr. Ricardo Goldenberg, que é psicanalista, mestre em filosofia pela USP, doutor em comunicação e semiótica pela PUC de São Paulo e autor dos livros Ensaios sobre a Moral de Freud e Goza, da editora Agalma. No círculo clínico cínico, Caro Lacan, por que negar a psicanálise aos canalhas, da editora Relume do Mara. Política e Psicanálise, da Jorge Zahar Editor, e Psicologia e Análise do Eu, Solidão e Multidão, da coleção Para Ler, da editora Civilização Brasileira, do Amor Louco e Outros Amores, Dessler Lacan, ambos da editora Language, e Inconscientes, da editora Sintoma. E também recebemos Ricardo Inhan, que é roteirista, dramaturgo e escritor, com mais de 15 anos de atuação no mercado audiovisual, indicado ao Emmy Kids Awards em 2019, ao lado de Caroline Fiorati, pela série A Grande Viagem. Também indicada ao prêmio Abra em 2017. Roteirista de séries como Sessão de Terapia, as 6 temporadas, Cidade Invisível, Terrores Urbanos e Só Se For Por um Amor, entre outras. É co-criador do canal da História, Canal Futura, vencedor do prêmio TAL Television América Latina. No teatro, ele é autor de mais de 12 peças, entre elas Boi Ronceiro, uma fábula de horror, que é um prêmio de dramaturgia do CCSP de 2017, e Mormaço, prêmio Aplauso Brasil. Bom debate a todos. Obrigado. Bem, boa noite, obrigado pela presença de vocês. Nós vamos falar hoje de sessão de terapia, a série, né, não a sessão de terapia, né, o acontecimento entre, né, paciente e profissional. Mas, assim, por que vamos falar de sessão de terapia, a série que está, né, na Globoplay? Porque nós constatamos esse ano que a série vai estrear a sua 6ª temporada. E nos ocorreu que é um fato muito interessante. Muitas séries no Brasil tiveram e têm uma vida muito longa. Principalmente séries de humor, né, brasileiro que está precisando de humor, né? A gente precisa dar esse sorriso. Mas, assim, muitas séries de humor conseguem, né, ter vidas longas, ter muitas temporadas, né, 6, 7, 10, 12 temporadas. Mas, que são as séries de situação de humor, que a gente chama, né? Essas séries principalmente feitas em palco. Vocês devem reconhecer como... como é que era aquela do Miguel Falabella? Sai de Baixo, é uma série... Tomara da Casa. Tomara da Casa, são séries feitas em palco, que situações de comédia, né? Uma situação que acontece num dia só, né? Numa situação só, num palco, num único cenário. Mas, assim, uma série dramática, né, com uma densidade de uma série como Sessão de Terapia, nunca havia passado de uma 2ª ou, no máximo, uma 3ª temporada. De repente, uma série policial,
uma série de jovens, né? Uma série dramédia, que tem um drama e tem uma comédia. Essas séries poderiam ir mais à frente. Mas uma série, né, que não apenas é de drama, mas que tem poucos personagens, poucos cenários. Basicamente, o cenário é um único cenário, né? Basicamente, nós temos o mesmo personagem sendo repetido todos os dias e com a entrada de um novo personagem, que traz um novo conflito, não é? E toda semana você vai ver essa mesma pessoa continuando essa narrativa, certo? Então, ficamos curiosos, né? Por que será que essa série, ainda mais nos dias de hoje, onde estamos num país que as pessoas daqui a pouco estão 10 horas por dia na frente das telas, com uma atenção muito fragmentada, né? Estamos vivendo dentro do audiovisual um momento onde a demanda é por novelas verticais, que são novelas de 3 minutos, para você ver num deslizar. Ou seja, nada é aprofundado. As narrativas estão se perdendo, né? É tudo muito superficial. Então, como essa série que trata justamente do oposto, por que ela chega na 6ª temporada? Por que as pessoas assistem Sessão de Terapia? Né? E por que logo no Brasil? Porque essa série foi feita em vários países, né? Ela foi feita em mais de 16 países. Tá? E em cada país ela teve uma adaptação muito distinta. O Japão é muito interessante, porque o Japão foi feito numa escola. Eles não têm esse hábito de se abrir para os outros, então é um coordenador pedagógico que fala com jovens. Seria interessante cruzar as diferentes versões e fazer um trabalho sobre as diferentes adaptações. Teria, porque, por exemplo, Rússia, por exemplo, é uma mulher. Não pode ser um homem na Rússia. Ninguém vai contar os seus problemas para um homem na Rússia. Isso é super interessante. Que interessante. Então, tem várias curiosidades sobre as adaptações. Dependendo do país, a adaptação cultural tem umas surpresas muito, muito interessantes sobre a cultura local. Mas nenhuma chegou à 6ª. Os Estados Unidos chegou à 4ª temporada, mas a 4ª temporada foi feita muito tempo depois. Eles tentaram mudar o formato para ver se conseguiam ficar com o público, mas parou aí. Até a Argentina, que é o país, né, mais forte em psicanálise, me corrija se eu estiver errado, não chegou na 6ª temporada. Então, essa é a nossa pergunta, na verdade, né? A gente chega aqui com essa pergunta: por que será? O que acontece, o que faz o brasileiro assistir essa série? Mesmo que ela não vá para a TV aberta, ela não foi exibida em TV aberta. Mas, assim, nós acreditamos, nós que escrevemos a série, acreditamos que se ela for para a TV aberta, ela será assistida. Basta ser ofertada. Tá? Eu acho que essa é uma lacuna que, se você ofertar para o público, ele vai sentar e assistir. Né? E porque pelo menos o meu ponto de vista diante da série é que as pessoas estão com tão pouco tempo de reflexão, né? O espaço entre o que é privado e o público está ficando tão curto que esse tempo para pensar está sendo tirado delas. E aí, de repente, é mais fácil, né? Ou é mais tranquilizador ela recorrer à ficção. E, de repente, na ficção, isso pode voltar para ela de uma outra maneira. Ela pode começar a construir um pensamento através daquilo, vendo alguma coisa que bate nela e que ela fala: eu reconheço isso, reconheço na minha vida, na vida de alguém com quem eu convivo. E esse reconhecimento faz ela ficar assistindo a série, né? E desde que a gente começou a fazer as temporadas originais, nós começamos a tentar fazer personagens mais parecidos com as classes que, de repente, não seriam as classes do streaming, não é? E achar subterfúgios para que esses personagens, que seriam tipo o motoboy,
né, pudesse entrar nesse universo, né, da sala de um terapeuta, que é uma coisa que assim você fala, como ele vai arcar com isso? Vamos achar maneiras para que isso aconteça, porque é uma fala que a gente tenta repetir dentro da série, que é: a terapia deveria, ou poderia, ou tentaríamos que fosse para todos. Seria basicamente essa minha introdução, porque basicamente a gente chega com essa questão aqui, porque estamos curiosos, inquietos com isso. Por que o Brasil assiste tanto sessão de terapia? Não é? É isso. Aí, posso ir? por favor. Olá, gente, boa noite. Primeiro eu queria agradecer também a todos pelo convite, a Jaque, enfim. Primeiro eu vou fazer uma digressão rápida, assim, porque a gente é um país grande, é um país vasto, socialmente complicado, e pensar a primeira vez que eu ouvi a palavra psicanálise, análise, que eu era um menino de 14 anos, de sul de Minas Gerais, e eu não sabia que isso existia, jamais saberia que isso fosse existir na minha vida e tudo mais. E eu lembro que eu fui na locadora e peguei O Quarto do Filho, do Nanni Moretti. E eu fiquei assistindo aquilo. Pela primeira vez eu vi o papel do que era um terapeuta com o seu paciente e tudo mais. E eu lembro que eu repeti aquela locação. Eu repeti aquele filme, revia aquele filme, e eu percebi que eu estava me reconhecendo naquelas pessoas que estavam ali analisando ele. E olha que ele era um terapeuta que muito calado, que tinha uma distância profissional muito grande dos pacientes dele, mas eu me reconhecia naqueles dramas daquelas pessoas que estavam sentadas ali, porque eram dramas universais. Estou dizendo isso por quê? Porque eu acho que a principal função, não sei se é a função, tá, Jaque, não sei se eu estou errado, mas eu acho que a principal liga que conecta o espectador da sessão de terapia com a série é o reconhecimento. Ele se olhar para aqueles personagens e achar que aquilo lá tem uma ponte entre o conflito que ele tem, o conflito interno que ele tem, o conflito que ele tem dentro de casa, na própria vida, no cotidiano dele, com aqueles personagens. Acho que é muito mais sobre reconhecimento do que sobre qualquer outra coisa. Eu falei sobre O Quarto do Filho, né, na minha adolescência e tudo mais, porque eu só comecei a fazer terapia de fato quando eu tinha 26 anos, quando a Jaque me convidou para fazer parte do time de sessão de terapia na adaptação. Na adaptação, a gente tinha muitos fatores limitados, né, já que a gente tinha aqueles personagens já e tudo mais, a Jaque criava todo um esboço em cima daquela Bíblia e a gente articulava ali em cima dos diálogos, a gente fazia realmente os diálogos ali, a gente construía os diálogos junto com a Jaque. O que eu acho? Ela passava no GNT naquele momento, ela passava muito tarde no GNT, acho que era às 22h30, que eu me lembro. Então tinha um público muito específico e muito direcionado, que era o feminino, que era do canal, um público feminino do canal, que eles falavam entre os 40 e 60 anos, que pegava ali, naquela época. O que aconteceu, eu acho, depois da terceira temporada pra cá? A Jaque, criando aqueles personagens, ela decidiu por colocá-los numa realidade social mais parecida com a nossa, numa realidade mais cotidiana muito parecida com a nossa. Tudo bem, um drama é um drama, um conflito é universal, né? Uma separação é uma separação em qualquer lugar. Uma gravidez indesejada é uma gravidez indesejada em qualquer lugar. N conflitos, né? Uma pessoa querendo se matar, enfim, ela pode ter várias funções, ela pode ter vários pensamentos em cima daquilo, mas isso é universal, isso pega em todos nós, independente da classe social que você faz parte. A partir da terceira temporada, só o fato da Jaque deslocar determinado personagem e colocar na boca dele, eu vim de Minas Gerais, ou eu vim da Bahia, ou eu vim de determinado lugar, isso já fazia com que o público se tornasse outro. Né? Já não era mais aquele público do GNT, acredito eu, aí um achismo, não sei de nada. O público não era mais aquele recortado do GNT, não era mais aquele. Ele é um público mais amplo, eu percebi isso, né? Nas nossas conversas a gente sempre percebia e tudo mais. Por quê? Porque se reconhecia, aquele lá não é mais uma adaptação, tá falando de uma pessoa que pode morar aqui do meu lado, que pode ter os problemas aqui do meu vizinho, que pode estar aqui em Minas Gerais, como pode estar em São Paulo, como pode estar no Rio de Janeiro, como pode estar no Nordeste, enfim, pode estar em qualquer lugar do país. E com conflitos muito sérios e muito devastadores, desde da questão social em si. A Jaque citou um personagem que é o motoboy, por exemplo, do Tony, que é um dos personagens que, quando você vai, não vou falar das minhas insônias, mas quando você vai rolar nas suas insônias a timeline, é um dos que mais aparece, em recortes, né? Esses recortes que a gente vê no Instagram, TikTok, etc e tal. O Tony é um dos que mais aparece. E aí eu me pergunto por quê?
Porque as pessoas se reconhecem naquele motoboy, numa época de pandemia, onde essas pessoas eram absolutamente necessárias, ainda são e tudo mais, mas naquele momento específico eles estavam ali quase na linha de frente também, né? A enfermeira. A enfermeira, exatamente, naquele momento. E tinha uma personagem, que era uma personagem de mais de 60, 70 anos, que era a Aide, e que ela sempre aparece nesses recortes também. E aí, pensando nisso, né? Por que um personagem de 20 e poucos anos, que é o Tony, e uma personagem que tem seus... Ela tinha quantos? 70? Ela tinha 67, 65, 67. Isso. 67 anos, com uma viúva de uma classe que não é a mesma do Tony, mas que chega na terapia querendo morrer. Porque ela ficou viúva recentemente, ela não tem braços mais para conseguir estender a vida dela. Por que eu acho que esses dois personagens pegaram e conectaram as pessoas neles? E de diferentes, de uma diferença de idade muito ampla. Porque eu acho que foram absolutamente reconhecíveis em seus dramas. Um era social, muito mais social, de uma coisa que ainda a gente não consegue resolver. E o outro era uma questão muito mais emocional e muito mais interna, eu diria. Né? A Aide era uma personagem muito interessante porque ela falava nas entrelinhas e às vezes era mais importante o que ela não falava do que de fato ela compartilhava com o terapeuta, com o Caio. Eu acho que esses dois personagens, todos lá nesses recortes que a gente vê, e por que eles atravessam 100 mil visualizações nesses recortes? Por quê? Porque existe também o interesse em olhar para esses dois lugares. Um olhar de uma classe social mais abastada e um lugar de social menos... Pode, claro. Mandaram a gente pegar e botar o microfone. E também, não só que o espectador ele se identifica com aquele personagem, mas assim... ele se identifica com o parente dele é aquele personagem. A mãe, ele vê a mãe, ele vê a avó, ele vê o tio, e às vezes isso é mais importante para ele, porque ele não está sabendo lidar com o entorno dele. E ele não tem a quem recorrer para ajudá-lo. Ele não tem às vezes ferramentas para perguntar para alguém. E aí isso acaba sendo um substituto para ele, ver aquele personagem ali, tá? Ele fica imaginando, poxa, será que minha mãe pensa isso? Será que minha tia pensa isso? E isso passa a fazer uma companhia para esse espectador. E eu acho que é exatamente por isso, e com isso que a Jaca acabou de falar, que eu tenho muita dificuldade, eu como roteirista, de entender qual é a classe social que essa série atinge, para onde ela vai, porque eu acho que nesse momento ela atinge qualquer classe social, ela consegue conversar com qualquer classe social, porque os problemas estão ali espalhados para qualquer pessoa se identificar. Então a primeira coisa eu acho, é o ideal de identificação, você olha para aquilo, ou você não tem recurso para fazer terapia, porque a gente sabe que, enfim, nem todo mundo tem essa possibilidade. Hoje em dia existem várias formas de você fazer terapia, mas eu sinto que as pessoas, o espectador está ali para fazer terapia junto com aqueles personagens. Parece simples o que eu estou dizendo, mas não é. Porque exatamente o que a Jaque falou, o meu primo, ou a minha prima, ou o meu vizinho, ou o meu conhecido, ou o meu chefe, ou a minha chefe, aqueles personagens vão me ajudar a entender o comportamento dessas pessoas e me ajudar também a entender o meu próprio comportamento diante dos problemas que eu passo na minha vida, diante dos conflitos que eu vivo na minha vida. A gente é roteirista, né? Eu não sou psicanalista, eu fiz uns cursos bem discutíveis, assim, mas assim, que não vem ao caso, mas assim, eu sou roteirista. A gente aprende a matemática do roteiro. O que é a matemática do roteiro? A gente sabe quebrar ato, a gente sabe conflito de personagem, sabe desenvolver conflito de personagem. As séries mais tradicionais, elas têm um começo, meio e fim muito mais claro, muito mais óbvio, eu diria, né? Causa e consequência, o personagem sempre atinge aquilo, o ponto A ao ponto B, a história A, a história B e C. O sessão de terapia é interessante, por isso é tão difícil de escrever, eu acho, porque não existe esses desvios de ações, esses desvios de cenário, esses deslocamentos de cenário, está tudo na fala, está tudo na palavra. E quando não está na palavra, está no silêncio e no que o personagem não fala. Todas as nossas discussões de sala são tão, às vezes, perpassam por coisas muito íntimas, talvez, né? A gente às vezes elabora um pensamento, ou tenta elaborar a própria vida em cima dos próprios personagens que a gente está criando, porque existe essa intimidade. Se a gente não tem, já que aí é um achismo meu também, se a gente não tem essa intimidade com o personagem, a gente também, eu acho que não vai conseguir escrever. Geralmente a Jaque faz uma bíblia, e essa bíblia já vem muito vasta, ela já vem com um mundo desse personagem imenso, ela cria realmente tudo aquilo lá que a gente assiste, que a gente acompanha e tudo. A gente chega como uma ferramenta, a gente chega como
um colaborador mesmo para aquelas situações, para construir aquelas situações. O personagem chega aqui com esse problema e como ele vai fazer esse problema, desenvolver esse problema e concluir aquilo. Às vezes não conclui, porque uma terapia ela demora anos. Hoje mesmo a gente teve uma conversa que não dá pra gente salvar um personagem ou se atentar a todos os problemas dele em 7 sessões, que é o que acontece. Todos os pacientes têm 7 sessões. A gente tem 35 episódios por temporada. Não cabe. Então, realisticamente falando, já não existe, né? A gente tem que fazer um trabalho de dramaturgia muito costurado e muito difícil, assim, para conseguir colocar aquele mundo em 7 sessões. Às vezes a gente dá conta, às vezes não. A Jaque, como criadora, ela sempre vem com esses desafios de olhar para esse personagem com similitude, com reconhecimento, com olhar que a gente também se reconheça nele. Porque se a gente não gostar daquilo que a gente está fazendo, se a gente não olhar para ele com reconhecimento, ou com uma identificação, ou com uma ponta de simpatia ou de antipatia para aquele personagem, a gente não vai conseguir defini-lo por inteiro, acredito eu. Eu acho que eu estou dizendo tudo isso porque eu acho que também o espectador está ligado em todas essas situações que a gente passa. Tanto em sala de roteiro, que é o processo de escrita, quanto depois quando é filmado e depois quando a pessoa assiste. Eu tenho essa sensação. Por isso que essa dificuldade que eu tenho em classificar por classe social. Hoje em dia com o streaming, né, é lógico, o streaming é caro, o Globoplay, enfim, tudo é caro, as pessoas não têm acesso. Algumas pessoas vão ter acesso aos recortes que estão na internet. Esse recorte vai ajudar a pessoa a talvez se interessar ou por terapia em si, não vou ser assim, mas ou por terapia em si, ou em assistir a série. Ele vai procurar alguns meios de assistir, seja assinando o Globoplay, seja o próprio TikTok, que às vezes coloca cenas grandes ali, longas. Exatamente. Várias redes. Então eu acho que primeiro esse reconhecimento que a maioria da população tem pela série, ela ser tão longeva, ela ser ter chegado na 6ª temporada, eu acho que é por conta muito disso, de se identificar e também junto com os pacientes fazer a própria terapia, tentar entender a própria terapia, não que a gente queira ser um roteirista terapeuta, não é isso que eu estou querendo dizer, né? A gente não sabe tudo, tanto que a dramaturgia às vezes até, a gente estava conversando também hoje mais cedo, que a gente tem que ter um pouco de liberdade, talvez narrativa, eu diria. Tem que ter licença poética. Licença poética, porque nem tudo ali é clínica, né? A gente não está numa clínica, a gente está numa ficção. Perdão. Aliás, desculpem, porque tem muita coisa, assim, né? Tem alguns tropeços ali, porque é dramaturgia, é televisão, é ficção. Então, assim, existem coisas que a gente sabe que, né? Puxa, isso não deveria estar acontecendo. Mas se isso não acontecer, a história não vai andar, né? Então, um analista não deveria fazer isso, ou não deveria acontecer assim, né? Estavam falando hoje com o Ricardo, né, o cenário, né, aquele setting, né, com muitos elementos, né, a casa do cara, tem muitas coisas que não necessariamente deveria ser daquele jeito, mas a gente está fazendo, é uma série de dramaturgia, é uma ficção, então existem essas licenças que a gente toma, tá? Entende? Né? E eu acho que elas são necessárias, até porque acho que é difícil aguentar já, um espectador aguentar ali 25, 30 minutos de 2 pessoas conversando, né? Uma conversa, um diálogo, uma escuta, enfim. Sem poder acelerar. Sem poder acelerar. E aí eu me pergunto assim, essa calma irrita o espectador? Acredito que não. Acredito que está todo mundo tão acelerado e tão absorvido de tantas coisas, assim, que eu acho que realmente é uma ideia de pausa. Eu estava até essa questão de puxar a série para que as pessoas façam terapia, eu não sou tão presunçoso assim, não acho que também nem todos nós somos, né? Não achamos que fazemos, enfim. Mas a gente tem muito respeito pela profissão, isso a gente tem, de fato. Então a gente tenta de alguma forma fazer com que a coisa seja muito séria, muito envolvida, mas temos que ter essa licença poética. Eu estava lembrando essa semana que não sei se vocês viram uma outra série que também tem um episódio só, que é uma sessão de terapia imensa, que é o Pessoas Normais, que é uma série irlandesa, que é sobre um casal, um casal que se conhece na adolescência, e vai saltando o tempo, e passa 10 anos, acho que 8, 10 anos da relação entre os dois. No episódio 9 da temporada, o menino fica com depressão profunda, ele tem uma depressão profunda na universidade, e o episódio é inteiro, acho que é 50 minutos, 40 minutos mais ou menos de episódio, com ele na terapia. Aquilo, é um país outro, né? Não é o Brasil. Mas aquilo fez com que os jovens da universidade procurassem assistência psicológica dentro
dentro do ambiente estudantil. E estourou, assim. Começou uma procura por psicólogos, por assistentes, enfim, assistentes sociais, etc. e tal, para que os ajudassem a compreender o que eles estavam passando, porque eles sentiram aquela mesma necessidade daquela depressão que aquele personagem teve. Eu acho que a gente tenta, de alguma forma, fazer a mesma manobra, eu diria. Não que a gente vá conseguir, né? Não que a gente vai conquistar tudo isso. É isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que, num momento onde a psicanálise ela ampliou por conta das redes sociais, né? Todo mundo agora é diagnosticado, todo mundo sabe exatamente as palavras, né? Eu uso palavras super erradas, por exemplo. Eu uso, né? A gente fala, o narcísico, mãe narcisista, isso daí tá em todo mundo falando, todo mundo se diagnostica com depressão, com transtorno de ansiedade, todo mundo sabe os termos, mas às vezes sabe de forma equivocada. Hoje, por exemplo, eu fiz falando de como elabora uma situação e eu me equivoquei, né? A elaboração ela vem nos intervalos, pelo que eu entendi, não na... Não, você não se equivocou. Eu te contei como eu trabalho. A concepção que eu tenho da análise não sei se é universal. E te fazer uma pequena confissão, se você conversa com 5 analistas de 5 escolas diferentes, todos muito reconhecidos, se você pede para definir a psicanálise, você vai ter 5 definições de psicanálise que nem conversam entre elas. Vão concordar que Freud inventou a psicanálise todos, e vão concordar que tem a ver com a fala, todos. Alguns vão concordar com alguns termos, transferência, etc. Se você pergunta o que quer dizer transferência, você vai ter 5 definições, das quais 3 ou 4 são opostas uma à outra. Então, é todo um tema isso aí. Então, não é que está errado. Você tinha uma ideia de que a elaboração acontece dentro do tempo da sessão de terapia, né? Eu te disse que na minha concepção, e como sou consultor de roteiro, de certo modo estou como arrastando o analista de ficção e os pacientes de ficção para essa concepção que eu tenho. Isso é meu truque. As sessões servem para pôr o inconsciente a trabalhar uma sessão e a sessão seguinte para recolher os resultados, mas digamos o que sempre se chamou de elaboração acontece nos intervalos, quando você está pensando em outra coisa, como John Lennon dizia que a vida é o que acontece quando você está cuidando dos seus assuntos e pensando em outra coisa, né? Gente, exatamente isso que ele falou, né? Que está acontecendo quando você está fazendo outra coisa. E assim, o Ricardo, a gente fala que ele é o alter ego do nosso terapeuta, né? Porque ele é o nosso consultor desde a 3ª temporada. E assim, é muito interessante trabalhar com o Ricardo, porque às vezes ele vai falar uma única palavra. É muito interessante mesmo. É um único comentário que você faz assim. E assim, que faz uma mudança, né? Como o poder da palavra, né? É uma única palavra que muda todo um episódio. Tá? Porque ele assim, é como se o personagem, colocar o personagem em análise. É muito interessante fazer isso com um roteiro, né? Poder colocar um personagem fictício em análise, né? Seriamente. E a gente consegue fazer isso. É um processo muito interessante de viver. E é muito interessante ver os roteiristas entrando nesse processo, porque às vezes quando você se apodera do personagem, né, e você o constrói como se você fosse um ator, você se apodera dele como se você fosse fazer esse personagem, viver esse personagem no corpo. Então, você quando escreve, às vezes você vai escrever coisas que você não percebe que você escreveu, e no texto vem essas pequenas pistas que quando você relê, por exemplo, eu releio um texto do Ricardo e falo, mas o seu personagem disse outra coisa do que você está pensando. E aí tem uma frase que entrega que o personagem está indo para outro lugar. Isso é muito bonito. E acontece em sessão de terapia, né? A estratégia que eu tomei, eu adoro fazer parte do making of,
Mas, parêntese, eu estava pensando um pouco que vocês estão falando do conteúdo. O que prenderia as pessoas é o conteúdo. Aí eu me perguntava aqui comigo, bom, mas que diferença com Dostoiévski, com teatro ou com Shakespeare? Mutatis mutandis, evidentemente, épocas diferentes, etc. Creio que a diferença é a promessa de cura, a ideia do terapêutico na palavra terapia. E aí pensei também que a psicanálise passa pessimamente mal, para cinema, para teatro, para televisão. Por exemplo, quando Hitchcock faz comparecer, porque ele próprio estava em análise, a psicanálise nos filmes, dentro dos filmes existe um analista, um consultório, um paciente, etc. É um horror. A concepção dele de psicanálise que aparece nos filmes reflete, digamos assim, o pior de uma ideologia de cura norte-americana, etc. Mas, quando Hitchcock não se preocupa em introduzir a psicanálise, simplesmente faz cinema, ele dá aulas de psicanálise para qualquer espectador, simplesmente pela montagem da forma em que produz os efeitos nas personagens. E aqui o desafio era... Bom, por que a psicanálise entra tão mal no teatro, no cinema ou na televisão? Porque, de fato, o que acontece é o que não se vê, o que produz efeito é aquilo que não é dito dentro do que é dito. A aposta para mim era como fazer existir um inconsciente, ou seja, uma enunciação, quando o que você tem para apresentar é o enunciado. Você tem para apresentar, evidentemente, o que as personagens dizem. Perdão. Assim, nós temos essa situação em dramaturgia que assim, o personagem é ação. O personagem é o que ele faz. Né? Não adianta você botar um personagem em cena, eu estou sofrendo muito, muitas coisas passam na minha cabeça, mas eu não estou falando nada, eu não estou me fazendo nada. Ótimo, né? Ninguém está entendendo nada. Não serve para nada isso. Então, esse personagem ele tem que agir, senão é uma cena morta. Tá? Então, é uma coisa que, como você vai, né, transpor isso, como você consegue fazer essa ligação para que o público entre numa imersão, né, com você, entre nesse personagem com você e consiga perceber na sutileza, eu acho que ele entendeu, ou mesmo que não perceba nesse episódio, perceba no outro, perceba em outro momento, mas que ele consiga captar, né, nessas sutilezas o que está acontecendo, ou em poucas palavras, ou numa troca de olhar, nessa dança delicada que está acontecendo. E a gente está vivendo um período de muita turbulência, de muita brutalidade, é tudo muito belicoso, é tudo muito seco, né? E aí às vezes fica muito complicado quando você trabalha com tudo muito óbvio, para você levar para esse lugar, né? Então, a estratégia que eu propus para Jaqueline desde o dia zero foi, bom, vou te tratar como se você fosse o psicanalista de ficção que faz uma supervisão comigo sobre os casos que atende, sem tirar nem pôr, ou seja, 100% do que ela me conta, eu estou escutando um colega absolutamente neurótico, como somos todos nós, porque inclusive eu atendo duas coisas, a própria análise do analista e as análises que ele conduz. Então, independentemente de que se chama sessão de terapia, eu tento tratá-las como um analista os trata, e é exatamente como uma supervisão que seria algo assim como análise de uma análise. Então, como fazer aparecer a enunciação, o não dito, o inconsciente justamente a partir do que é dito? Seria como fazer aparecer as necessidades que a trama impõe. Ou seja, a metáfora é comum de pensar na análise como no xadrez. Quanto mais avançado o jogo, menos liberdade de movimentos você tem. Então, a ideia do que
tal situação pese como intervenção. E exatamente como nas supervisões, que são sempre ex post facto, ou seja, as supervisões em geral não antecipam, acontecem depois. Você diz, bom, me aconteceu isso, o que eu faço, como pensar aquilo que me aconteceu? Aí dá para intervir exatamente como você interviria com um colega em supervisão. E aí, perdão, eu fico pensando se de repente todo esse trabalho que a gente faz e durante muito tempo fez sem perceber, se não é isso que de repente é o que trespassa, né, que vai junto do episódio. Né? Porque assim, as pessoas não veem, na grande maioria, acredito eu, não vê todos os episódios. As pessoas, a grande maioria assim, do que a gente observa eu gosto do personagem da segunda-feira, eu gosto do personagem da terça. E esse vai falar do garoto, da menina que caiu no papinho do cara da internet. Eu quero ver isso. Entendeu? Eu gostei. Gente... Rodrigo Santoro, terapeuta, eu quero ver. Eu não vou perder esse Davi de jeito nenhum. Entendeu? Né? Então, as pessoas às vezes elegem os seus pacientes. Tá? Ou então nem estava muito afim, mas acabou vendo um episódio e falou, nossa, eu gostei disso, vou assistir. Aí você vai encontrar um outro que vê tudo. Tá? Porque a linha do Caio, do nosso, né, protagonista, ele vai pontuando, vai pingando em todos. Tá? Mas assim, não é como uma história que tem realmente, né? Se você perder o gancho, se você não acompanhar, você vai, né? Você pode só escolher um e ficar vendo, tá? Mas assim, as pessoas elas vão de repente escolher esse personagem por um motivo que elas nem sabem, né? E de repente é isso, é o que nós colocamos também sem saber. Porque eu fico realmente me perguntando isso, né? Porque a gente continua. E as pessoas, assim, e tem uma coisa que todas as pessoas com quem eu encontro, e as respostas que a gente recebe, porque as pessoas acham, né? O roteirista acha, o diretor acha, o produtor, e mandam mensagens, né? Falando que a série é importante, que a série ajudou, que a série mudou, entende? São coisas muito impactantes o que a gente recebe de feedback das pessoas, né? E você fala assim, coisas que você não imaginaria que você iria ouvir, né? Então, assim, você fala, poxa, mas como isso é uma ficção, né? E aí você se dá conta que você tem que ter muito cuidado com o que você está fazendo ali, né? Tá? E por isso que a gente está pensando ainda com mais cuidado, porque, né, no caso, continue, queremos entender ainda mais por que isso vem com tanta força, né, para as pessoas. Posso só arrematar, porque eu acho que eu falei pra caramba, assim. Eu acho que a gente não tem essa resposta ainda, acho que a gente procura sempre, né, Jaque, tentar entender. Sempre quando uma temporada estreia, assim, quando um capítulo estreia, no falecido Twitter, por exemplo, se acompanhando, todo mundo falando. Tinha gente que selecionava, mesmo como a Jaque disse, um personagem e ia com ele até o fim. Tinha gente que começava a não compreender a história do Caio, que era o terapeuta principal, e voltava para compreender. Então assistia também um pedaço do Caio, ou seja, as pessoas iam construindo também um quebra-cabeça narrativo. Isso eu acho interessante. Ela constrói um quebra-cabeça narrativo sem acompanhar os 35 episódios. Elas selecionam alguns personagens, elas captam algumas células do Caio, do terapeuta principal, ou do próprio Davi, que também o Davi também teve uma trama maior na temporada dele, com uma questão com a esposa e tudo mais. Eu lembro que viralizou muito a discussão que ele teve com a esposa, com a questão de ter ou não ter filho, lembra disso? E a questão da fruta, a fruta bicada, o exemplo de Ferenc foi um negócio que as pessoas ficaram apaixonadas, parece que foi um sucesso, Ferenc. Nossa, uma coisa louca, Ferenc. Não, Ferenc, a gente amamos Ferenc, mas foi uma coisa louca. Situação, aquilo foi um evento. Não, esse da fruta bichada acho que foi um dos que mais
acho que pegou todo mundo ali meio de surpresa de alguma forma. As pessoas começaram também assim, a tentar entender aquela metáfora toda ali, né? O Goldenberg trouxe uma coisa muito interessante, né? A gente às vezes está trabalhando com dramaturgia, a gente entende o que é popular, o que não é popular, o que determinado público acessa, o que ele não acessa, por exemplo. Eu vim do teatro, vim da dramaturgia de teatro. Eu tinha uma companhia de teatro, por exemplo, onde a gente fez no norte de Minas inteiro uma caminhada lendo as peças do Chekhov. A gente pegou 3 peças, por exemplo, e o Chekhov, na verdade, muito parecido com o tempo de sessão de terapia. Os personagens falam o tempo inteiro, eles dialogam o tempo inteiro, é puro diálogo aquilo, mas o que mais interessa, o que o Chekhov está mais interessado é o que não é falado, é o que está nas entrelinhas, é o que está nos intervalos, é o que está na saída de um personagem e na entrada de outro. Henry James também faz isso. Henry James também. Henry repetiu, pena. Também, assim, não, mas só para concluir, porque Chekhov é popular. Nessas andanças que a gente via as pessoas se emocionando com Tilvânia, por exemplo, que é um texto secular, assim. Então o que atinge, na verdade, as pessoas é o papel, eu acredito de novo, repetindo o papel da identificação e não só, mas também quando você percebe que o personagem está sofrendo, está vivendo um dilema, que nem ele mesmo consegue entender o que é. E não entender o que é tão mais mágico do que compreender por inteiro. E eu acho que talvez isso segure, talvez, a audiência até hoje. Mas é um talvez, é um achismo, né? Não sei. Eu não estou desamparado só, né? Entendeu? Eu tenho outras pessoas que estão desamparadas comigo, né? Eu não estou perdida nesse mundo, nesse momento, né? Existem outros iguais a mim e não há vergonha nenhuma em assumir o que está acontecendo comigo aqui. E assim, eu acho que é possível, porque muitas pessoas têm uma ideia de que a psicanálise, principalmente a psicanálise, é muito complicado, muito difícil. Isso aqui é muito difícil, não dá para ler nada de psicanálise. Isso é uma coisa, meu Deus do céu. E aí eu acho que quando a gente tenta botar alguma coisa, né, a gente não vai dar aula, a coisa mais horrorosa é você ver uma série dando aula. Mas assim, a gente percebe que não pode ser popular. Pode ser popular no sentido assim, é acessível, né? Depende de como você depende de como você tenta alcançar essa pessoa. Eu gosto de lembrar que Guy de Maupassant, que é um escritor francês do século XIX, ou seja, romântico, digamos, por gênero, ele dizia que a verdade não é verossímil. Querendo dizer que não importa, se você conta uma coisa que aconteceu de fato e ela não é bem contada, ela não passa, fracassa. E se você conta uma coisa que não aconteceu, digamos, uma mentira, uma ficção bem contada, ela funciona. Eu diria que uma máxima que se aplica à análise, a psicanálise trabalha com a verossimilhança, não com a verdade. Produz uma verdade como um efeito de surpresa para o próprio paciente que nos fala, nos conta a sua própria vida. Mas, digamos, a verossimilhança tem a ver com a forma em que o relato é contado. Então, creio que talvez haja aí algo a pensar, como é apresentada a forma. Eu estava pensando, mas por que a psicanálise fracassa tanto em cinema ou na televisão? Fracassa pela forma. Uhum. Porque os norte-americanos, Estados Unidos, não acreditam no inconsciente, apesar de que conhecem o termo. Trabalham absolutamente na ideia de umas personagens que contam sobre si próprias aquilo que sabem sobre si mesmas, e pareceria que a vida psíquica se limita àquilo que as pessoas sabem sobre si mesmas. Todo o esforço de trabalho que eu particularmente faço com a Jaque é para que cada uma das personagens seja um pouco ultrapassada pelo que supostamente ela crê ou sabe de si própria, e que apareça de alguma maneira indiretamente que ela está dizendo mais ou diferente do que esperava, do que queria dizer.
isso pelo menos é meu esforço em cada leitura de roteiro, e independentemente de qual é a personagem que fala, né? Só uma parte, o Ricardo falou uma coisa muito interessante sobre por que a psicanálise não funciona no cinema. Eu tenho a impressão que, principalmente, né, o americano, porque, primeiro, é sempre uma coisa meio, quase, não diria estereotipada, mas uma coisa muito enlatada do que as pessoas imaginam que é. Fez-se uma ideia, existe uma imagem do que seria. Mas eu acho que hoje as pessoas estão muito comprometidas com um resultado de um processo, de um tratamento. Então, assim, veem a análise ou qualquer tipo de terapia como se fosse um tratamento que tem que gerar um resultado imediato ou o mais rápido possível, né? Quando que, na verdade, o processo da análise é o grande barato, né? É a grande viagem que você está fazendo, né? Então, assim, eu acho que as pessoas não percebem que elas estão querendo correr, e justamente o caminho da corrida é a melhor parte, né? Se você corre, você não vê o que está passando, por onde você passa. Então, eu acho que a gente tem acho que as pessoas também, quando assistem a série, elas podem ter essa sensação de, aqui eu não preciso correr, aqui eu posso dar uma andadinha, né? Não estou saindo desesperada. E, assim, muitas vezes a gente tem personagens que terminam a temporada, tipo, mais ou menos como chegaram, né? Vou ter que continuar, não resolvi meu problema. E é isso, porque, né, nem tudo tem que ter um final feliz, nem tudo tem que, né, acabar. Então, a gente não tem que fechar todas as histórias de uma vez só. Às vezes as coisas ficam com pontas abertas. Então, assim, não é porque você não resolveu isso agora que o mundo vai acabar. Entende? Então, também existe essa possibilidade na série. Porque às vezes a pessoa tem que entender que tem que ter essa possibilidade para ela. Freud usa permanentemente metáforas de viagem. Para Freud era trem ou barco, não havia os carros, mas ninguém fazia viagem de carro com carros em 1905. E jamais fala da estação terminal. A descrição que o próprio Freud faz para um paciente é dizer, bom, estamos viajando no mesmo trem, só que você está sentada do lado da janela e eu não. Ou então eu sou cego e não vejo o que está passando pela janela. Preciso que você descreva tudo o que você vê sem nenhum tipo de julgamento sobre aquilo que você vê. Você simplesmente, como uma jornalista, vai descrever o que vai passando pela janela enquanto a gente viaja para mim. E essa é a descrição que ele faz da associação livre e da sessão analítica. E a mim me parece que se aplica totalmente, né? Bem, dito isto, posto isso, eu fico curiosa, porque, assim, como a pessoa que escreve, a gente escreve muito, fala muito, mas, assim, é muito interessante porque você fala, né, para uma caixa e, assim, mas você não tem a gente, no teatro você consegue ver, né, quando você está no palco, dependendo da iluminação, você consegue ver a reação do ator, né? Se você é o autor, você fica na coxinha, você vê, não estão gostando, vou ter que mudar essa cena, vou ter que cortar isso. Nossa, está vazio esse negócio hoje. Então você tem essa possibilidade, né? É vivo. E quando você faz um produto de audiovisual, você não tem isso, né? Você não tem essa possibilidade maravilhosa do contato humano. Então, assim, eu sempre fico perguntando isso, o que impacta, né? O que impacta? Então, eu vou fazer uma pergunta meio... Só falta eles falarem não. Vocês assistem a série, ou já assistiram a série, né? Agora me deu um certo medo. Confesso. Entendeu? Posso fazer pergunta? Pode. Cadê o microfone? Tá. Bom, meu nome é Silvio.
é muito difícil não começar a rasgar a seda de vocês. Então eu vou fazer o possível para pular essa parte, porque realmente é admirável, é linda, é belíssima a série. E tem uma coisa nela que me chama muito a atenção, porque vocês falaram das histórias, né? Vocês falaram da dinâmica da psicanálise, mas é uma série que tem luz e sombra, que tem música, que tem coisas fora de foco, que tem movimento de câmera. Isso tudo compõe uma mágica, né, que é muito interessante, porque Lacan tem aquela história do tempo lógico, né? E é muito interessante para mim, porque eu sinto que essas pausas, esses silêncios da série, eles colocam a gente numa abstração de tempo. Então, eu queria ouvir de vocês um pouco a respeito dessa característica, porque não estamos falando só de uma conversa, né? Não é uma sessão onde está um falando e o outro responde. Tem muito mais acontecendo, especialmente nesse aspecto visual, né? A câmera que se esconde atrás do biombo, de um vidro lá meio canelado que duplica as imagens. Assim, eu vejo umas coisas, eu fico arrepiado, né, de assistir essa série. Então eu gostaria de ouvir de vocês a respeito dessa característica visual que eu tanto admiro. Obrigado. Essa é uma concepção conceitual, né, do Selton, que, né, conversando com ele, essa coisa do não dito da psicanálise, né? Esse momento da pausa, se vocês perceberem também, tem momentos que de repente chove, de repente faz sol, né? A sombra vai incidir de um lado, vai incidir do outro, essa coisa que você vê o personagem de maneira mais oblíqua ou através do vidro, de forma clara ou não clara. Isso é uma linguagem que foi sendo construída para fazer essa pausa em forma de imagem, né? Isso foi uma proposta conceitual que o Selton foi construindo, né, para que, assim, a pausa não é só no diálogo, não é só no ator. A pausa também está no que é visto na direção. Então, isso foi um trabalho realmente que foi feito propositalmente para isso. Para trabalhar a pausa, para trabalhar o silêncio, o incômodo, muitas vezes, não só a pausa, mas às vezes para a pessoa ficar incomodada, né? Você vai ficar parada esse negócio o tempo todo, gente, não vai falar nada, né? Porque às vezes o paciente que está com Caio fica incomodado. Gente, não vai falar nada, eu te pago para quê? Né? E aí o espectador também ficar incomodado com aquilo e aí a gente retomar, né? Então, tem todo esse desenho quando é feito isso, né? E aí acho que o Selton fez muito bem, e faz muito bem isso. Pode trazer um pouco de água, por favor. Quer calma? Acho que o Selton sempre foi muito próximo, assim, de tudo que é escrito e que é colocado. Todo esse tempo, que às vezes parece esgarçado, mas não é da tela, quando é escuro, ou quando é claro, ou quando o cenário... Mas também existe um fator que a Jaque já tinha muito forte nos roteiros dela, assim, de Disparador, e na Bíblia também, mas que depois a gente foi tentando entender também a musicalidade da palavra, a própria musicalidade da cena. A musicalidade que eu digo são os diálogos mesmo, são os solilóquios mesmo, o tempo do solilóquio. Porque às vezes tem blocos de monólogos dos personagens que são 3, 4 páginas, assim, 2, 3, 4 páginas. Então a gente também teve que entender o tempo onde a gente tinha que colocar, não, aqui tem que parar. Aqui o personagem tem que respirar, ou ele tem que fazer uma divagação, uma digressão, ou ele está falando uma coisa muito direta, um problema muito direto que aconteceu na semana dele. A gente dá um tempo e a gente coloca muito instantes, né, Jaque? Instantes, ou silêncio longo. Aí a pessoa começa a lembrar da infância dela, puxa para a infância dela, volta para a adolescência, de novo volta o tempo. Acho que tudo isso é também trabalhar a musicalidade da cena e também trabalhar a musicalidade da palavra, né? Acho que é mais isso também, né, Jaque? Não sei se... Eu presto atenção às duas coisas, aquilo que vocês calculam e aquilo que aparece como não calculado.
que pode ser surpreendente. A mim me parece que quanto mais dá espaço ao não calculado, melhor funciona. Mas eu que estava falando de forma antes, né? Não, porque a gente nunca pode esquecer que tudo isso chega na leitura, né? Porque, assim, o primeiro ator a interpretar o texto é o roteirista, né? Nem sempre brilhantemente, mas você tem que ler aquilo, né, com toda a sua intenção para ver se cabe na boca, se tem embocadura, se é factível, se emociona, né? Se emociona você, tem chance de emocionar o outro. Se emociona você que escreveu, alguma coisa tem ali. E aí você vai ler com o ator, aí o ator vai para o cenário, aí o ator vai se apropriar daquilo, e ele vai mexer alguma coisa, ele vai trazer alguma coisa. E de repente, no calor da cena, alguma coisa vai aparecer ali, que é o que o Ricardo falou. E que é o inesperado, que fala, nossa, isso ficou lindo. Ah, mas não é isso aqui que está no texto. E aí, muitas vezes a gente está no set, já mudou isso, mas ficou melhor. Deixa. Tá ótimo. Entendeu? Porque já teve uma apropriação do ator daquilo, entendeu? Então, se isso acontece, deixa. Porque, assim, são vários inconscientes trabalhando juntos também, né? Não é um só, né? Tem isso. A própria Chiara tinha um texto. A própria personagem Chiara, não sei se vocês, que era a Fabiana Nascimento que fazia, ela era muito verborrágica, extremamente verborrágica no texto, né? Era muito texto. Quando a atriz chega, e ela tinha esses espaços, esses pequenos intervalos também, que também tinha a ver com improviso, outras vezes não. Quando chegou no set para filmar, tinha realmente algumas coisas que eles colocavam ali, e que estavam meio que rascunhadas, esboçadas no texto ali, mas que ganhavam uma vida ou outra quando a personagem falava, quando a atriz falava, né? Então, realmente são várias vozes juntas. Eu acho que o Sessão de Terapia é isso, né? São várias vozes juntas que vão se complementando e se juntando para chegar no resultado final, assim. Tem uma moça ali. Nós vamos abrir para perguntas? Ela levantou a mão. Não, acho que era um bichinho. Atrás de você. Tem um bichinho atrás de você. Primeiro, muito obrigada. Tá ligado? Muito obrigada mesmo por toda a generosidade de vocês de colocarem tudo aí. E aí vocês estão falando de um monte de inconscientes trabalhando juntos e falaram que até a terceira temporada veio meio que roteirizado do exterior. Queria entender como é que foi criado tudo a partir de então, né? Que vocês falaram que jornalização e tal. A partir do que foram criadas as histórias dos personagens e como é que foi feito todo esse trabalho com tantos inconscientes ali? O que saltou para vocês, para a gente ter como resposta esses perfis mesmo, sabe? Para poder conversar com esse público, que é o que você falou, né? Não dá para saber a reação. Bem, o original, essa série é uma série israelense, né? Do Hagai Levi. Ela chama Bitipul em hebraico. E a primeira temporada é irretocável. Tanto que em todos os países que foi feito, praticamente não mexeram muita coisa. Geralmente mexem no paciente que faz um piloto de caça, porque é um piloto de caça em guerra, então é bem difícil você achar um piloto de caça em guerra que estava bombardeando alguma coisa. Então, esse personagem geralmente sofre alterações. Mas, assim, é uma temporada realmente muito, muito bonita. A segunda temporada é a última temporada da série em Israel. O terapeuta se aposenta e passa o consultório dele para outra pessoa. Tá? Na terceira temporada, o que a gente fez? Assim, decidimos, vamos continuar, o pessoal gostou, vamos continuar. Então, a segunda temporada já mudamos metade dela, porque ele não ia mais se aposentar. Aí, na terceira, criamos a continuação dele. E aí, a série foi parada. Né? A série foi parada. Aí eu me apaixonei por psicanálise, fui estudar psicanálise. Né? Ficou parado quanto tempo? 6 anos.
Ficou parado de 6 anos, fiquei 6 anos estudando psicanálise, essa coisa. E aí me ligaram, falando que eles iam voltar a fazer a série. E aí, não aprendi nada de 6 anos. É muito difícil esse negócio, né? Aí, eles iam voltar a fazer a série. Só que a ideia era construir um novo terapeuta, com uma nova história, uma página em branco. A única coisa é que seria o mesmo formato. Tem que ser uma pessoa por dia e ele indo na terapeuta dele na sexta-feira. Então, existia essa liberdade criativa de que não era mais uma adaptação de um psicólogo israelense que seguia ali a linha Carl Rogers, tinha que seguir a linha Carl Rogers. Tanto que o último consultor era um psicólogo da linha Carl Rogers. Tá? Porque tinha que seguir e fazia parte de seguir. Mas, assim, tinha que se manter o nome, terapia, não podia trocar para análise, porque é o nome da série em todo lugar do mundo e tal. E aí foi isso, foi dada essa liberdade. E aí foi quando, né, eu fiz a proposta da Bíblia da 4ª temporada, né, que é uma Bíblia que eu falo assim, que é muito autoral, porque são pessoas muito conhecidas da minha trajetória, né? Depois eu até falei, nossa, por quê? Queria fazer uma observação. Já que estamos no Centro de Estudos Psicanalíticos, queria fazer uma observação sobre a ideia de muitos inconscientes trabalhando. Eu não pensaria como muitos inconscientes trabalhando, pensaria como um leque de egos e de ideologias e de identidades, identificações mais ou menos projetivas, tentando criar uma história. Meu esforço é que seja possível fazer aparecer para qualquer espectador algo assim como uma enunciação no que se vê na tela. É como se fosse uma espécie de um inconsciente artificial que seria uma enunciação a ser produzida como resultado na tela e que pouco teria a ver com o conjunto dos nossos preconceitos todos, as nossas identidades, identificações. Por exemplo, ser rogeriano ou ser ferenciano, foram procurar um lacaniano. Bem, eu estava comentando hoje de manhã, estava conversando com a equipe toda de roteiro, que eu não trabalho como... Eu fiz uma porção de análises na minha vida e eu não trabalho como nenhum dos meus analistas. E que isso fala bem de mim e deles, da ideia de não ter me produzido como um clone de um modo de trabalho. Outra coisa que eu digo é que o setting a mim me serve, eu não sirvo ao setting. Mas isso, para que não seja uma palavra vazia, você tem que fazê-lo funcionar. Então, o que a mim me norteia quando escuto é, bom, como o Caio faz funcionar ou fracassa em fazer funcionar o que ele oferece a cada um dos pacientes que ele recebe. Então, não sei se eu pensaria como que, bom, é o resultado de um inconsciente coletivo, etc. Essa não é a minha concepção de inconsciente. Me parece mais interessante pensar como que o resultado vai nos surpreender a todos, porque há algo mais que é produzido como efeito da montagem e da posta em cena, que não foi calculado nenhum roteiro, por nenhum ator, por nenhum diretor. Diria ao contrário, diria que as nossas ideologias, o que a roteirista, os atores, o diretor pensa sobre o inconsciente, ou sobre a vida, ou sobre o amor, é só atrapalha. Haveria que pensá-lo como inércia e resistência, e que apesar disso algo passa. O mérito para mim da sessão de terapia é que, apesar de todos nós, algo passa e o efeito é que as pessoas se interessam e são captadas, não creio pelo que a gente pensou, sino pelo que não foi pensado. Me parece que iria por aí. Ali atrás. Perdão. E, aliás, nós temos aqui a roteirista Renata de Carmo
a Érica Ferreira e a Mila Lobianco, a pesquisadora também da série, estão ali atrás, às escondidas. A triternura. Tenho uma pergunta para vocês, porque entre os escritores fala-se muito a verdade do texto, a verdade do texto. E toda vez que eu pergunto para algum escritor, mas o que seria a verdade do texto, nenhum consegue dar uma definição, fica essa coisa mística, a verdade do texto. E uma vez conversando, eu e Ricardo pensamos que a verdade do texto, às vezes, é justamente o lapso, o erro do foco narrativo. O narrador se perdeu por uma palavra, por uma conjugação, e ali talvez seja a verdade do texto. Ricardo acabou de dizer que talvez não houvesse um inconsciente ou vários inconscientes, porque a produção é mais egóica, mas algo escapa. E talvez seja isso que escapa que funcione. Mas fiquei me perguntando o que, que, pensando nisso, que os escritores chamam de verdade e a gente traduziu por inconsciente, isso que escapa e que talvez seja o verdadeiro ali naquele texto. Deu para ouvir? Fiquei me perguntando o que seria verdade ou o inconsciente, não sei. Se haveria ainda outro nome para o cinema, para a televisão. O que está ali escapando a vocês e que talvez mereça um nome e que talvez seja o que tem de mais precioso ou mais... não sei, vocês vão saber dizer muito melhor do que eu. Responde, depois eu respondo. Pode responder. Olha, agora eu fiquei até assim, porque eu nunca pensei nisso da verdade do texto. Também nunca me perguntaram, né? Então, nunca pensei nisso, qual é a verdade do texto. Quando eu falei aquela questão do que o roteirista se trai, né? Que você deixa uma pista, por exemplo, o personagem é uma pessoa, vou dar um exemplo muito tosco. É um cara muito corajoso, aventureiro, muitos esportes e tal, né? E ele fala alguma coisa, não, porque, cara, eu acordei e corri 500 quilômetros e eu tô super bem, entendeu? Tô sem nada. Eu tenho uma dorzinha. Não, você tá com dor? Não, eu falei que eu não tenho nenhuma dorzinha. Essa coisa, tem um exemplo tosco, tá? Mas assim, dele... e não foi pedido em nenhum momento que ele se traísse dizendo que tem dor. Tá? Então, é nesse sentido. Tá? Esse personagem é para realmente ser forte, mas o roteirista coloca ele como mostrando fraqueza nas falas. Em algum lugar vai ter um escorregão que ele se mostra fraco. Tá? Entendeu? Então, para mim, é isso, né? Essa coisa que vaza. Entende? Que acontece muito quando você escreve mesmo, né? Que você tem uma ideia e tal, e você começa a escrever e você, às vezes, quando você vê, você pode ter feito toda uma programação, né? Eu vou escrever uma história, começa assim, e acho que eu vou abordar isso, vai acontecer tal coisa com o meu personagem, quando você vê, você vai indo para lá, e você tenta puxar ele para cá, e ele vai indo para lá. De repente é isso. E se você lutar contra, é pior. Fica pior. Isso qualquer escritor te diz, que você mesma grifa isso bastante, Lua, que a personagem te obriga a ir onde ela quer, não onde o autor quer que ela vá. A possibilidade de produzir isso na série, a ideia de poder produzir isso, de que o desenrolar da sessão te leve onde ela tem que ir e não onde o roteirista, o ator ou o diretor queriam que fosse, quanto mais disso, mais verdadeira será. Também não sei responder, porque ninguém nunca me perguntou também, mas assim,
Roteirista não é escritor, você lembra disso? É verdade, roteirista não é escritor. Roteirista é uma ferramenta, é um suporte. Enfim, eu sempre penso, quando falo dessa coisa da verdade do escritor, a verdade da escrita, eu penso em dois escritores. Na Clarice Lispector, quando ela falava que ela escrevia do túmulo dela, saíam os melhores contos, né? Saía a Imitação da Rosa, era quando ela escrevia do túmulo dela. E tem outro escritor que eu gosto muito, que é o Thomas Hardy, que ele detestava tudo que ele escrevia. E tem uma entrevista pequena que ele deu na época e tal, que ele falava assim, que toda vez que aparecia porcos no texto dele, trabalhadores matando porcos e tudo mais, era quando o texto dele era verdadeiro, porque lembrava da infância dele. Então acho que talvez esteja nisso, né? Não só nessas direções que quando a gente quer fazer o personagem para um lado ele vai para outro, mas é quando aparece também o escritor dentro de um personagem, entende? A repetição. A repetição, exatamente, de um escritor dentro daquele personagem. Todos nós repetimos, né? Em todos os lugares. Na própria escrita também, eu acredito. Isso é muito interessante, essa coisa da repetição, porque você repete um tema. Tem uma coisa que você não compreende em você, que você acaba repetindo histórias parecidas, personagens parecidos. Você volta naquele lugar. Né? E você esqueceu, né? Você fala assim, não, mas eu nunca contei isso antes. E você contou aquilo antes. Então, isso acontece. E você faz, às vezes, ensaios e vários ensaios sobre o mesmo tema. Essa repetição é um fato. Tem uma coisa que eu acho muito bonita na criação da Jaque, no Sessão de Terapia, são as personagens femininas, assim. E elas se repetem bastante. Mas não quer dizer que o conflito delas são os mesmos. Os conflitos são absolutamente diferentes. Mas elas se repetem porque há uma verdade ali, enfim, incubada, ou que às vezes aparece só. Estou dispondo já, desculpa. Gente, tantos anos de amado, a gente não tô nada. É bem isso, né? Aí, se vocês conseguem criar uma repetição visível para uma das personagens, aí se cria um inconsciente artificial para essa personagem. Repetição que não é clara para a própria personagem e que vai ser descoberta junto com o analista durante a sessão de terapia. Aí se constrói uma ficção de inconsciente verossímil. Voltando à minha ideia da verdade não é verossímil. Tem uma moça ali. Boa noite, obrigada. Boa noite. Sou a Carolina. Já que em algum momento você colocou uma observação que o público se identifica com um ou outro personagem. Às vezes assiste só o personagem da segunda-feira, por exemplo. E aí isso me levantou uma questão que é saber se vocês têm esse dado pela audiência, qual dor ou conflito comove mais o público? Então, a gente não tem esse dado assim com precisão eu não posso te falar, tá? Temos assim personagens favoritos e aí então a gente entende que o conflito, né, esse personagem, né, que o personagem do motoboy teve muito retorno, mas a idosa, tá? E eu acho que é isso, o desamparo, porque eram personagens completamente dispostos, mas desamparados. O desamparo, a solidão e o não saber a quem recorrer. Não saber a quem recorrer? É isso, é o desamparo. Assim, eu estou tão desamparado que... Isso. Então, a situação de desamparo, tá? Que é a depressão, na nossa epidemia maior, é o que chama, da forma que você colocar, me parece que é o maior ponto. Tá? Boa noite. Eu não tenho uma pergunta. Eu fiquei pensando que quando você disse o que chamava a atenção da série, que era para a gente responder. Te agradeço muito, por favor.
Porque a minha primeira impressão é que eu não tinha uma resposta. E acho que vou entrar numa linha de concordância com identificações. Então, pensando na 5ª temporada, eu acho tanto a pandemia, em que estava se falando da pandemia, foi absolutamente catástrofe. Porque, inclusive, ficar em isolamento só trabalhando de forma online, acho que, pelo menos para mim, me dava a sensação de que estamos vivendo algo e não estamos vivendo algo como humanidade juntos, né? Então, acho que trouxe isso. Especificamente, eu acho que entrando na questão da identificação, a personagem da Letícia Colin, apesar do meu filho ser bem grandinho, a hora que ela traz uma questão de irritar o choro do bebê, de querer estar fora do bebê, assim, é uma mãe que deixou essa criança chorando, né? Saiu. E poder ter um lugar em dizer que aquela morte daquela mãe, eu acho que foi. Eu acho que teve. Acho que teve isso também. Coloco também a ideia da questão. Teve um momento da ideia em que ela reclama que a nora não contou que estava grávida, porque se espera as 12 semanas e ela se achou. Mas que tinha uma coisa de ela não se vê vista naquela casa, mas ela também não fala com o filho e a nora. Eu fiquei pensando, isso, viu? Tem uma questão dessa geração de ficar fazendo charminho, né? De que parece que não foi para um lado muito tranquilo de vamos ter dó dessa idosa, né? Vamos ver o que ela também não está se ajudando, né? Mas eu acho que tem outras coisas também, no contrário. Eu lembro que eu não assisti o Nando, eu sou a pessoa que assiste a série toda, mas o Nando eu pulava. Ninguém é tão machista, era extremamente irritante aquilo. Era... Não, assim... Outro dia você fica assim, meu Deus, o Red Pill tá aí, né? Mas na época eu estava assim, e aí eu voltei para assistir justamente porque tinha uma questão do Caio, que acontece. Eu perdi alguma coisa, né? Mas eu acho que ela também tem essa questão do entretenimento. Ela tem, eu acho interessante na 5ª temporada tem um momento que todos os personagens vão embora de algum momento do tipo isso aqui não está servindo para nada. A Guilhermina, que é adolescente, diz que é chata a terapia, que a gente, né, se coloca, é verdade, né? A gente sempre tem um momento para o terapeuta que a gente fala, estamos fazendo aqui, né? Jura que não vai voltar, mas eu acho que ele também está nessa questão. Por que a gente tem que separar entretenimento daquilo que é a parte da Guilhermina, aquela história do banheiro, não ter ficado claro em nenhum momento, e não era importante, eu acho interessantíssimo. Porque você fica assim, essa menina mentiu com o que aconteceu no banheiro. E depois foi para o outro lado, você fica até hoje, mas o que aconteceu no banheiro da escola? Isso não é importante, né? Então, eu acho que estão todos ali, né? Eu acho que também tem a identificação, o contrário, como eu estava, de repente, o que tinha em mim para eu estar rejeitando o Nando, né? Tem muita coisa junto de uma elaboração que ela é muito bem feita, né? Conforme os colegas, eu fiz uma rasgar seda para você. Muito obrigada, muito obrigada. Mas você viu a mulher do Nando? O episódio da mulher do Nando? Eu vi. Eu lembro que eu pulava o Nando. Não, acho que quando é que eu vi? Eu vi agora. Eu pulei na época, eu não queria ver o Nando nada. Eu acho que eu fiquei sabendo quando eu fui rever. Porque quando você vê a mulher do Nando, você começa a entender o que é. Então, agora eu estou entendendo porque o senhor não está tão inseguro. Né? Porque ele realmente eu fui tá ver perdido. Como uma amiga comentou. Porque, tanto que eu fiquei brava com o Nando. Muito obrigada. Agora a gente tem uma pergunta aqui da Renata Diniz. Oi, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Porque o som está meio ruim, tudo bem? Eu estou achando essa conversa toda bastante interessante. Está ouvindo? Um minutinho, é que o microfone está muito baixo. O meu? Não. Agora melhorou. Isso, melhorou, tem que falar mais pertinho. Melhorou? Sim. Tá. Então, eu estou achando essa conversa toda muito interessante, porque a gente está, de uma certa maneira, se debruçando sobre os personagens que são pacientes. Mas existem outros, como, por exemplo, o próprio analista, que é o Celton, né? Tem o supervisor ou a supervisora também.
Então, eu queria perguntar para vocês duas coisas. Como é que pensando nessa questão da verossimilhança e de tudo que foi falado aqui, representação, identificações, como que a personagem do Selton Mello, no sentido de ser um analista, foi concebido, pensado, desenhado por vocês? E se vocês tiveram também algum retorno do público, porque há vários públicos nessa série, né? Por exemplo, entre o público dos psicanalistas, por exemplo, estudantes de psicanálise, nesse lugar, não dos pacientes ou dos analisandos, mas do lugar do terapeuta mesmo, ou do psicanalista, principalmente, que é o caso, né? Então, era essa a minha pergunta. Vou falar um pouquinho, depois eu vou passar para os Ricardos. Ricardo, é ótimo. Não, o primeiro pensamento foi: esse terapeuta tem que ser completamente diferente do anterior. Segundo pensamento, qual era o grande problema de Theo? Theo queria salvar os pacientes dele. Theo queria cuidar dos pacientes dele. Theo, se bobeasse, levava o paciente no médico, entendeu? Fazia supermercado e etc. Então, esse cara não pode fazer isso. Tá? E assim, personagem bom é personagem que sofre. Tem que sofrer. Né? Personagem que não sofre não é bom. Entendeu? Porque senão não tem problema, não tem conflito, gente. Ai, que eu sou horrível de falar. Então, assim, a gente tinha que ter um grande problema para Caio. Então, o Caio é uma pessoa enlutada. Né? Ele é enlutado, ele é uma criança que teve uma perda muito grande. Então, vamos botar uma coisa na infância dele, horrorosa, tá? E quando ele finalmente é um adulto, que ele acha que agora sim minha vida está bem, ele tem uma outra perda horrorosa. E a gente está nesse momento da vida dele. Né? Então, a opção foi essa. Né? Vamos fazer esse cara um cara que é uma coisa que as pessoas perguntam muito, que existe, né, essa mística do terapeuta, do analista, que ele não tem problema. Né? Ele não tem problema, ele é super bem resolvido, ele sabe tudo, ele tá ótimo. Você acabou de bater uma boca do caramba, aí, né, senta lá e tal, né? Então, a pessoa acha que está tudo certo. Não, de repente o profissional tá ali, mas sabe lá Deus como. Às vezes isso pode acontecer. Né? E é mostrar essa fraqueza dele. Queríamos assim, um profissional que fosse falho. E que mesmo sendo falho, mesmo com todas essas questões, conseguisse atender e o trabalho dele, atender os outros, mesmo sem salvar os outros, fosse algo muito importante, porque foi o que o resgatou quando ele foi abandonado pela mãe na infância. Ele foi abandonado ele e a irmã, né, a família toda. A mãe teve um amante, se apaixonou, ficou grávida e decidiu largar o marido e deixou o marido com os 2 filhos. E ele era o mais velho, então ele viu, ele sofreu mais e se tornou uma criança insuportável e entrou na terapia. E ficou na terapia 10 anos, com o terapeuta antigo, né? O terapeuta que a gente tirou, com o Theo. E aí, ele ficou na terapia 10 anos, o Theo conseguiu fazer ele atravessar a adolescência e ele acaba fazendo psicologia por causa do Theo. Aquilo foi tão importante para ele, tá? Que ele faz psicologia e se torna terapeuta. Então, ele gosta da profissão dele. A profissão dele é importante para ele. E aí ele casa com essa mulher e eles têm uma filha e a história toda é que essa filha não era dele, ele descobre, e ele tem uma discussão com a mulher, a menina ouve a discussão, isso aí é uma novela mexicana, né, gente? Houve a confusão e tal, aí a menina, ele pede para a mulher sair da casa, e a menina fala que quer ficar com ele,
estou contando o backstory todo, tá? Quer ficar com ele e ele simplesmente diz para ela que, olha, não, papai não, agora papai não tá bem, vai com a mamãe, vai. Não, papai, vai com a mamãe. Aí ele é severo. E a menina sai com a mãe, muito triste, porque não queria ir. E nessa saída, ela sofre um acidente de carro e morre. Uma coisa boa, coisa, né, pequena. Tá? Básica. E aí a gente vai entendendo que o Caio, ele nunca mais viu a mãe. Né? Ele não foi no enterro do pai, ele se perdeu para chegar no cemitério, ele não conseguiu ver o pai ser enterrado. E ele não foi no enterro da mulher e da filha. Ele não conseguiu. Tá? Então, assim, é um cara que não é um enlutado. Vamos fazer esse cara um sofrido, né? E que, assim, ele quer finalmente enterrar seus mortos e voltar a amar, que eu acho que é um personagem que seria de grande identificação. Né? Então, daí nasceu Caio Baroni. Foi isso. Falamos. Eu acho que o mais importante, assim, que a Jaque faz e que a gente faz em sala também, assim, ela como criadora e a gente como colaborador, é entender também, dar o mesmo peso ao terapeuta, o mesmo peso que dá para os outros personagens dos pacientes, o peso para os terapeutas. Não é à toa que o Caio tem todo esse arco dele, esse arco também, a Jaque explicou agora bem a história toda dele, mas ele tem uma dificuldade com despedidas, é um cara que não vai a enterros, ele não foi no enterro da própria filha, ele não foi no enterro do próprio pai, enfim, ele tem dificuldades em enterrar pessoas, e ele vai falar isso depois com o Davi. Dar o mesmo peso também, não só para o Caio, mas para a Sofia, que também tinha um dilema ali muito grande, tanto que eles acabam se envolvendo sexualmente, e tem um romance ali, grave, enfim. E dar o mesmo peso ao Davi. A história do Davi com a esposa dele, a história dele querer ter filho e ela não, e ela ter tido um filho com outro cara, e ele ter assumido aquele filho, a história daquele aborto mal sucedido ali entre os dois, que os dois não conseguem reparar aquela situação. Acho que é isso, acho que é significar para a série, dar o significado, dar a mesma importância, o mesmo peso para esses terapeutas ou supervisores, o mesmo peso que se dá para os pacientes. Diferente, aí já você me corrige se eu estiver errado, diferente do que a Dora tinha nas primeiras temporadas. A Dora não tinha um arco estabelecido. Ela era supervisora, às vezes ela contava uma história da vida dela ali, mas ela não tinha um arco inteiro dela que não. Contornava a temporada toda, né? A Dora era feita brilhantemente pela Selma Egre, linda, uma atriz espetacular. Você entendia que existia um conflito anterior dela com o Theo. Ele foi pupilo dela, existia um conflito anterior. Mas, assim, que ela tinha um atrito com ele que tinha que ser resolvido ali. Mas não existia um conflito dela, só dela. Não. E aí, essa ideia de todos terem o seu pedaço de sofrimento. Entendeu? Uma música da Marília Mendonça. Entendeu? Ninguém vai sofrer sozinho. Né? Entende? Então, basicamente, esse foi o pensamento. E uma das coisas que eu mais gosto da temporada é quando vem a mãe dele aparecendo. Né? Quando a mãe dele aparece para ele, eu acho que aí realmente é uma facada no rapaz. Né? Mas, enfim, é isso. É para isso mesmo que a gente fez, né? Para dar essa sensação. Ele é tão cagado quanto qualquer um dos pacientes dele. Isso é o melhor que tem Caio como terapeuta. Vamos começar por aí. Dois, algo genérico. As análises andam apesar dos analistas, não graças a eles. Eu me considero um bom analista quando eu não atrapalho demais as análises dos meus pacientes. Isso Caio tem para dar e vender. Quando ele atrapalha as análises, e o que discuto nas supervisões, digamos assim, com a Jaque, que ela me diz, bom, esta é a cena. Digo, bom, se o analista intervém e diz isso, está falando dele, e cabe ele falar dele, ele sabe que está falando dele, ou cabe a ele falar dele nesse momento, e no caso de tê-lo feito, bom, que efeito causa sobre seu paciente?
como retorna isso sobre o resto da história e sobre ele. Aí não precisamos fazer teoria sobre o acting out, a passagem ao ato, porque está ali em cena. Digo, bom, como se posiciona um analista que provoca um acting out de um paciente em determinada situação? Isso é tudo making of, discussões de horas com ela. Agora, o que vai depois ser mostrado em cena é absolutamente qualquer outra coisa. Mas ela está atravessada pela discussão que tivemos, um pouco para ir a isso dos inconscientes em jogo. Ela está atravessada pela discussão que tivemos, isso retorna de como se apresenta a cena e como depois chega na direção e no resultado com os atores. A mim me parece que é verdadeiramente um work in progress bastante vivo e talvez seja isso que prende as pessoas, por que não? Porque, assim, até o trabalho de criação hoje, dentro do audiovisual, é muito corrido e muito controlado, às vezes. Às vezes, a gente tem muitos prazos, muitos protocolos para seguir, às vezes são muitas diretrizes, e você acaba ficando tão cerceado que você acaba não se conectando com essa escrita verdadeira, que a Lua comentou, né? Qual é a verdade do texto. E você não tem tempo, então poder fazer isso numa série, por mais que a gente também não tenha todo o tempo do mundo, né? Porque a gente também trabalha para um canal como a produtora e tal, a gente tem, eles dão a gente um tempo considerável, eles têm esse entendimento, graças ao Senhor, para a gente poder fazer isso. Então é um luxo poder fazer isso, né? Quero agradecer vocês a facilitarem meu trabalho, principalmente para minha família, minha avó. Então, todo mundo agora entende o que eu faço. Isso foi ótimo. Mas é interessante pensar por que é que as pessoas se identificam com os personagens, mesmo que não tenha absolutamente nada a ver com elas. Você disse que pode ter uma pessoa, né, ao redor, tem minha tia, minha avó e tal. Eu fiquei pensando se também não pode ser o fato de vocês mostrarem que dor não tem hierarquia. Porque, às vezes, você é muito distante daquele sujeito, mas, numa sessão de terapia, aquela pessoa está completamente desnuda. Pelo menos deveria ser assim, né? Mas ela está ali desnuda. E aí você começa a ver por que ela faz o que ela faz, o que aconteceu. É como se você tivesse um retrospecto de o que é que fez aquela pessoa ser daquele jeito. E aí você se aproxima, mesmo você não concordando. A colega não quis ver lá o Red Pill, mas, de alguma maneira, naquele arco ia mostrar alguma coisa que aconteceu ali. E isso faz você olhar para aquela pessoa e falar, vem cá. Então, essa aproximação da dor não tendo hierarquia, porque a gente sempre acha que a gente sofre mais que o outro, né? Aquilo ali não está reclamando de quê? E mostra umas dores que são muito potentes, como a mãe, do choro do bebê, tipo, infernal, né? O meu filho que escondeu a gravidez, como assim? Então, você é homem, você nunca vai entender aquilo, mas você olha para aquilo e fala, puta, isso é verdade. Então, essa questão da dor, de uma maneira muito, muito profunda, não está no raso, não está na conversa de bar, está no profundo. Você fala, essas pessoas sentem diferentes de mim, mas também sentem. Eu acho que é isso que pode aproximar, não sei. Eu estou pensando, porque eu acho que é interessante, porque às vezes você olha para uma pessoa que você fala, meu Deus, né? Você tem uma... essa pessoa enfim, você não gostaria de conviver com essa pessoa, não é? Você acha que essa pessoa não, enfim, tem sentimentos ou pensamentos ou, enfim, um modo de vida que você... Essa pessoa nunca vai ter bons pensamentos, enfim, você acha que ela não é uma pessoa sensível, empática, né, incapaz de ter dó ou, né, compaixão por qualquer outro ser humano. E aí você vê um personagem que basicamente é essa pessoa, esse seu vizinho, esse seu colega de trabalho, sentado ali. Né, isso. E você fala, nossa, será que o vizinho 72, né,
Tem esses momentos? Nós temos agora a pergunta do Yuri. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Conseguem me ouvir? Não dá para ouvir muito. Deixa eu ver se melhora. Peraí. Melhorou? Melhorou. Beleza. Bom, parabéns aí, pessoal, pelo trabalho do Sessão de Terapia. É muito envolvente, assim, eu acho que, como falaram aí, é um trabalho que você não precisa necessariamente acompanhar todos os episódios na sequência, mas é legal também acompanhar na sequência e vendo o desenrolar ali. Eu acho que isso é uma coisa também bacana da série. Também me pergunto o que leva as pessoas a quererem assistirem alguns episódios perdidos. Diversos amigos meus interessados ou não por psicanálise também assistem. Mas eu gostei de um ponto que trouxeram aqui sobre a questão da escuta, que é um trabalho que nós, como psicanalistas e futuros psicanalistas também, temos que trabalhar em nós, né? Então, no sentido assim, pô, essa fala, essa cena, para mim é muito difícil, eu vou pular e tudo mais. E dentro do consultório, dentro da clínica, dentro de muitos espaços, a gente vai ouvir coisas às vezes absurdas. A gente vai ver cenas absurdas que a gente talvez não concorde, não queira passar pano, mas é um trabalho nosso também. Eu acho que a série nos tira sentimentos bons e ruins em relação a isso, né? E mostra também como o psicanalista é humano e ele tá ali também com seus problemas. Então, para mim, traz esse espaço de como que tá a minha escuta, né? O que que eu tô ouvindo aqui? Quem que é esse sujeito? E o que que ele está querendo trazer e trabalhar em análise. É um pouco disso, assim, que queria trazer como contribuição. E eu tenho uma pergunta para vocês. No sentido, assim, da época da pandemia e tudo mais que vocês comentaram. Teve motoboys assistindo, pessoas da área da saúde assistindo e tudo mais. Vocês fizeram alguma pesquisa de metadados para entender como e quais eram os públicos que assistiam, quais os horários e tudo mais? Fiquei curioso, assim, nesse sentido. Achei que você ia perguntar, Yuri, se tinha feito uma pesquisa com o motoboy, tá? Porque o roteirista que trabalhou com o Tony, ele se inscreveu, né, e foi motoboy durante uma semana, entende? Né? Foi muito interessante. Mas esse aí vai virar ator, né? Vai deixar o roteiro, vai virar ator, o Cadu Machado. Pesquisa sobre... Deixa eu ver se eu entendi. Pesquisa para ver os dados de quantas pessoas estavam assistindo. Na pandemia, o consumo de streaming disparou. Foi uma coisa absurda, porque era o que as pessoas tinham para fazer, né? As pessoas ficavam vendo televisão. Então, assim, é algo assim que é atípico, né? Eu sei que tudo subiu, mas eu não tenho agora aqui dado para te dar. Mas foi um consumo absurdo. Os dados de streaming nunca foram tão altos, por causa da situação, que era uma situação completamente atípica. Tá? Vai lá, Rita. Tinha uma pesquisa, eu não fui para campo como o Cadu, nosso colega, mas eu fiz muito quebra-cabeça na época, porque o Davi tinha essa questão com quebra-cabeça e tudo mais. A gente não tem realmente dados assim, né, de audiência e nem nada assim para passar. Mas eu fiquei pensando no que você falou sobre escuta e fiquei pensando na questão da hierarquia que você trouxe também. Acho que é um país religioso, né? A gente está num país extremamente religioso. A gente, pelo menos eu sou de raiz católica, né? A gente né, desde a primeira comunhão a gente confessa para um padre os nossos segredos e a gente é julgado por isso. Ou seja, a partir do momento que você confessa, você é obrigado a ajoelhar e pedir perdão, etc. e tal. A gente está no almoço de domingo, todo mundo fala ao mesmo tempo, ninguém se escuta e julga-se também o comportamento do outro. Acho que quando a gente vê séries ou vê filmes ou está numa sessão de terapia de fato, acho que o grande diferencial é que você não é julgado, né? Você pode falar o que você quiser, a atrocidade que você quiser, o pensamento que vier à sua cabeça, você jamais vai ter esse tipo de julgamento. E acho que essa sensação que eu também tenho que não é um trabalho absolutamente horizontal e não hierárquico, né? E quando você sabe que o teu terapeuta sofre, eu sou um meio stalker do meu terapeuta, então sei que ele sofre. Então isso para mim cria uma certa
crio um material mais real. Eu sei que tem uma pessoa ali que sofre como eu, que tem os problemas, quase os mesmos problemas que eu. Então eu crio mais uma conexão com ele. Essa questão da gente trazer o Caio e tudo mais, ter problemas e tudo mais, faz com que também tenha essa horizontalidade e não uma hierarquia. Eu acho que talvez isso também conecte com quem está vendo, né? Mas não é aí que funciona. Funciona justamente quando ele está ciente de que ele tem que se separar um pouco desse sofrimento para poder escutar não apenas o enunciado do que seu sofrente paciente diz, senão a estrutura da fantasia da enunciação dele. A ideia de que isso aparece ou transparece em sessão de terapia, isso me parece o mais interessante de tudo. O que os colegas pensam sobre a sessão de terapia, eu não faço a menor ideia. É a pergunta que foi feita sobre como chega isso para o meio analítico. Agora, de longe, é muito mais verossímil, pensando em verossimilhança, de como verdadeiramente funciona uma análise de qualquer outra coisa que tenha visto em cinema ou na televisão tocando nesse assunto. Mas menos pelo que está calculado e mais pelo conjunto da obra, digamos assim. Mas, digamos, eu não iria tanto para... Se trata de alguém que sofre como todos os seus pacientes, etc. Creio que o mais interessante é que ele sacou, e isso é patente na personagem, de que ele consegue trabalhar justamente quando se separa um pouco disso. Ao menos é nessa direção que me parece que vamos. Porque não dá para ele trabalhar, ele tem que se equilibrar para fazer isso. Então, o trabalho é um outro lado dele. Né? Então, isso é que é interessante do Caio, apesar de tudo. Né? E é por isso que a gente acaba gostando dele. Oi. Já que quando você citou, tinha que ser um orientador rogeriano, né? Assim, ficou interessante, fiquei curioso para saber o que é isso para você, e também fiquei curioso para saber para o Ricardo o que essa abordagem centrada na pessoa traz para a psicanálise, para a sua formação, e nunca tinha ouvido falar sobre isso. Queria saber de vocês dois esse contraste aí, rogeriano, antigo e tal. Acho que eu vou ficar aqui. A gente fala... Não precisa mais do negocinho. É que o menino falou que tinha que botar o negocinho. São mensagens contraditórias. Mas ele falou tudo. Foi muito interessante porque isso era uma coisa que vem, quando você recebe o projeto, vem uma bíblia descrevendo o personagem, e aí tem lá, né, psicólogo especializado em Carl Rogers. Nunca tinha ouvido falar em Carl Rogers na minha vida, aí comprei um livro do Carl Rogers, Se Tornar Humano, alguma coisa assim, né, desse tamanho. As pessoas, isso. Li o Carl Rogers todo, falei, gostei do Carl Rogers. O Carl Rogers, gostei, achei bonito, gostei dele. Gostei do Carl Rogers. Mas, eu já fazia análise, né? Mas eu falei assim, tá, ok. Mas falei, tem que ser. E como a terceira temporada era a primeira temporada, que era completamente solo, que a gente não tinha nenhum roteiro base do original, assim, e ninguém ali sabia nada, eu falei assim, vamos chamar um psicólogo, né, da linha do Carl Rogers, para a gente não fazer besteira, entendeu? Né? E aí todo o roteiro a gente levava pro Luiz Eduardo Berni. Aí ele, tá ok. Ele teve um envolvimento mais técnico, né? Ele lia e falava, isso cabe, isso não cabe, não, isso não, por favor, não faça isso. Entendeu? E a grande preocupação dele, e eu acho que foi isso que ficou de bom do trabalho do Luiz Eduardo, foi que ele tinha uma preocupação de... Ele gostou das 2 primeiras temporadas, e ele tinha uma preocupação com que a gente não fizesse um desserviço, tá? É isso, estou falando sério. Um desserviço à psicologia. Ele falou assim, a gente já tem tão pouco... as pessoas têm tão pouco acesso
A gente precisa fazer tanto mais trabalho, é tão importante a terapia, a análise, esse tipo de trabalho com as pessoas. Por favor, não façam de serviço, não façam um estereótipo, não façam uma caricatura. Ele tinha muita preocupação que a gente cuidasse da imagem da psicologia, entendeu? Da psicanálise, que a gente tivesse esse carinho. E isso ficou muito marcado, né? E a gente tenta fazer isso, né? É isso. Foi muito marcado esse trabalho que ele fez com a gente, nesse sentido. O que exatamente você queria saber? Eu não trato como faz de conta. Quando eu digo que é com uma supervisão, isso é literal. Não importa se o psicanalista ou colega é um psicanalista colega ficcional. Digamos, o psicanalista pode ser de ficção, mas a supervisão é verdadeira. Ou seja, me defronto com os mesmos impasses de que qualquer supervisão com qualquer colega que de fato não é ficcional, e isso é arrastado pela lógica em que está montado o texto e o diálogo. Ou seja, ela não está me contando o que ela viu de uma sessão de outras duas pessoas. Ela é Caio enquanto conversa comigo e eu sou o supervisor de Caio e ponto final. Então, eu disse isso e eu fiz aquilo, eu digo, bom, mas então me diga por que você fez isso? Porque claramente se você fez isso, aquilo vai produzir esse efeito no paciente. Você não está calculando que ao dizer isso, você está falando de você próprio. Por exemplo, mas isso é o que eu diria para um colega na mesma situação, sem sombra de uma dúvida. E a resposta que ela me dá e o que pode aparecer a partir do diálogo entre ela e eu, aquilo retorna depois, os restos disso retornam ao roteiro como um novo trabalho. Então, tem aí uma, diria eu, uma espécie de produção de discurso original. É um pouco... Tem um livro que eu acho que deveria ser bibliografia obrigatória em qualquer curso de formação de psicanálise, mas não é, porque ninguém o conhece, que se chama Tudo o que você sempre quis saber sobre Lacan e nunca se atreveu a perguntar a Hitchcock. Zizek? É. A Hitchcock, não a mim, a nenhum teórico, mas qual foi a sacada de Zizek sobre isso? Analisar determinadas cenas dos filmes mais clássicos de Hitchcock e mostrar como isso é um exemplo, por exemplo, do conceito de objeto-olhar de Lacan. Ou o conceito de divisão subjetiva. Você acha que Hitchcock faz a menor ideia disso? Evidentemente que não. Hitchcock está fazendo cinema. Agora, só para te dar uma ilustração que não fique pendurado no ar. O modo de produzir o efeito suspense de Hitchcock como diretor tem a ver, por exemplo, como ele corta a montagem. Então, digamos, em Psicose, o detetive chega e a primeira cena você vê a casa onde está Bates e a sua suposta mãe, que ninguém viu, mas escutamos a voz, vista do ponto de vista do detetive que está chegando. Aí corta e você vê o detetive subindo a escada que leva para casa do ponto de vista da casa. Mas não é que alguém estava dentro da janela, não apareceu uma mão afastando uma cortina e você diz, tem alguém que está vendo ele. Não, simplesmente é como se a casa mesma estivesse olhando para o detetive subindo. Aí corta, voltamos ao ponto de vista do detetive sobre as janelas que estão perfeitamente fechadas, que não tem ninguém dentro. E novamente você vê o detetive ainda mais perto da casa, do ponto de vista da casa. Bom, nesse momento você fica apreensivo o que vai acontecer com ele, que será assassinado logo depois.
Então, é um puro efeito, só ele cria um determinado espectador, um determinado afeto, se você quiser, no espectador, a partir da pura forma do cinema. A ideia é chegar o mais perto possível desse tipo de façanha em sessão de terapia. No diálogo e no que não é dito, e, enfim. Você pegou a anterior e essa, né? Pegou essa coisa de Hitchcock, gente, né? Difícil. Essa transição aqui também, né? Rogeriano, um pouco mais. Bom, agora a gente tem a nossa... Já está se aproximando do final, a gente tem a Simone aqui, nossa última pergunta. Cadê Simone? Tá, Simone. Oi, boa noite. Eu não tenho uma pergunta, na verdade, é muito mais um elogio. Eu sou muito fã da série. Acho que vocês fizeram um trabalho muito bonito, de verdade, em muitos sentidos. Acho que foi uma coisa de muita delicadeza, até para lidar, né, com a psicanálise, que o que eu acho seria muito desafiador, se eu fosse pensar em construir uma série de psicanálise. Eu acho que vocês fizeram um trabalho muito bem feito em não perder um pilar importante da psicanálise, que é sustentar o silêncio, e como adaptar isso, né, dentro da sessão, e como adaptar isso para a dramaturgia, de forma a não deixar cansativo, a não deixar muito tempo, né, daquele silêncio não preenchido, para quem estivesse assistindo. E eu acho que vocês souberam fazer isso de uma forma muito bonita, assim. Eu sou fã. Eu acho que um dos pontos, eu me arrisco a dizer aqui que, né, essa foi a pergunta inicial, o que pode ter, especialmente no Brasil, né, atraído tanta gente por tanto tempo, e, né, ter sido o país em que a série teve mais temporadas. E eu acho que junta uma curiosidade de poder conhecer tão vivamente assim o set analítico, como é que funciona, sem precisar bancar no termo bem amplo aqui, né? Tanto financeiramente quanto se sustentar tendo ido procurar uma terapia, uma análise, e até num país que ainda é tão preconceituoso com isso, né? Então acho que é uma forma de você estar ali, mas não estar ali, e talvez por esse subterfúgio, até como acho que foi dito pelo Ricardo, buscando de que forma que eu posso me alimentar disso sem, de fato, eu estar ali, né, na posição de analisando. Não sei, isso é só eu me arrisco a dizer aqui. Mas parabéns pelo trabalho, sobretudo, porque eu achei muito bonito, acho que deve ter sido, a gente ouvindo agora vocês ver a riqueza do trabalho, a delicadeza com que pensaram em tantas coisas que envolvem, né? Mostrar para a gente tantos casos e tantas pessoas, e o subconsciente, o inconsciente, como é que coloca isso em uma série, né? E de tanto sucesso. Vocês fizeram um excelente trabalho, parabéns, que vocês continuem por bastante tempo aí, nos alegrando com isso. Obrigada, querida, obrigada mesmo. E é só uma coisinha. Doutora Mirna. É a Mirna mesmo. É a Mirna, doutora Mirna. Aquela que constrange os outros. Bom, em nome do CEP, eu gostaria... Micheline, perdão. de agradecer a presença de todos, né, da Jaqueline, do Dr. Ricardo, do Ricardo, e pedir para abrir o microfone e dar uma salva de palmas, né, para os nossos participantes.